Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael. Hoje estarei auxiliando todos os usuários ICAs a entender como funciona e também fazendo, uma migração do top da plataforma Exam para banco de dados. O objetivo nosso aqui é transcrever para vocês um roteiro, com orientações, testes que devem ser anotados. Nós vamos pontuar alguns detalhes, dessa migração. Antes de mais nada, nós podemos resumir que a migração do Exam para o banco de dados ela está dividida em 4 passos, 4 importantes passos. Quais são eles? Então, na tela aí de vocês estão enxergando 4 passos, mas na verdade são 5, porque nós podemos considerar o backup um passo importante também. Mas em resumo, fora o backup, são esses 4 passos. É uma análise inicial da base do Exam, a validação da base também no Exam. Essa validação ela vai tratar chaves estrangeiras. Depois nós vamos pontuar e exemplificar o que é uma chave estrangeira para vocês. Depois de ter feito essa análise inicial e a validação no Exam, nós podemos iniciar lá a migração do Exam para o banco. Mas antes de chegar na migração, obrigatoriamente nós temos que passar por essa análise e essa validação lá do Exam. E, por último, uma conferência final lá com a base já migrada para o banco de dados. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, é necessário realizar uma análise minuciosa das condições da base Exam para que o processo de migração ocorra de forma íntegra e segura. Como eu já resumi agora há pouco, temos que ter primeiramente o backup para prosseguir com essa análise no Exam. Qual é o primeiro passo dessa análise no Exam? É a reconstrução e a atualização de base. Por quê? Porque a gente precisa saber se a base realmente está atualizada na versão e se tem alguma DLL, algum arquivo fora com alguma inconsistência ou baleado, que a gente chama. Então a gente precisa primeiro passar por esses pontos. Então lá em utilitários, atualizar base de dados. Aqui no slide também vai ficar disponível esse material na área de conhecimento. E aqui nós vamos começar a exemplificar então. Vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Prosseguindo aqui então, nós vamos em utilitários, atualizar base de dados. Olha, veja então que nós já apontamos alguns problemas na base e nós temos que atualizar. Consegui atualizar. Veja que tínhamos duas tabelas fora de versão. Aí eu consegui colocar elas na versão atual que estamos. Quando o usuário, o cliente, está com a base atualizada, é bem provável que vocês não vão ter esse tipo de problema. Mas, como eu disse, é uma análise inicial da base. Então, isso a gente tem que fazer. Então, começamos aqui por atualização de base, fizemos essa atualização lá no sistema. Agora nós vamos fazer a reconstrução. Como diz aí o roteiro, este processo vai nos apontar se existe alguma tabela com problema, se estiver baleada. Se ocorrer esse tipo de problema, aí você tem que parar, você não vai conseguir continuar com o processo de migração. Por quê? Porque nós temos que estar com a base Exam 100%. Ela não estando, a minha indicação é que pare com o trabalho. Se for o caso necessário, enviar o backup Exam para nós aqui da Exacts para poder ver o que aconteceu. E somente quando o processo de reconstrução não apontar nenhum erro, você prossiga.
Bom, encerrou o processo de reconstrução sem erros. Posso continuar com a minha validação da base do exame. Fiz a reconstrução, passo a fazer agora então o diagnóstico de leitura dos registros dos arquivos. Utilitário, diagnóstico. Aqui seleciono a opção de leitura dos registros dos arquivos. Tivemos um problema. Ele me pergunta assim, ele trouxe que existe algum probleminha em alguma tabela, se eu desejo reorganizar esse arquivo. Eu vou clicar em sim. Deseja continuar o diagnóstico? Sim. E finalizou o processo. Dando continuidade, então, o próximo passo, e aqui eu vou fazer uma pausa, são as senhas de conversões que nós temos. O que essas senhas de conversões fazem? Alguns já têm conhecimento, acho que a grande maioria. Isso é mais um processo preventivo, né? É que nós vamos fazer ou não. Você CA, cliente, que tem o conhecimento da base, como eu posso colocar um exemplo? Bases que já estão preparadas para o e-social, provavelmente já tem os seus registros, as suas tabelas todas corretas. Aqui, por exemplo, nós temos a senha CV Município, que pega bases antigas, né, quando não existia a opção de código de município do IBGE, onde só tinha o campo da descrição do município. Se aquele campo de descrição do município estiver correto, a escrita, né, estiver correta, ele vai fazer a leitura deste nome do município e converter lá o código do município para o campo código do município, quando este não tem. Existe o preenchimento do nome, mas não existe o código do município. Isso acontece em clientes antigos, né? Você vai precisar rodar essa senha CV município. Mas, se essa base, aí eu volto lá onde eu falei para vocês, quem tem conhecimento da base, se essa base já é um cliente que está sendo preparado ou já se preparou para o e-social, é bem provável que isso já vai estar correto. Então, é necessário rodar essa senha? Não. É um trabalho preventivo da base. Aqui uma breve descrição, né, da senha CV Município, que é somente para a empresa, e CV Município Todas, que daí vai fazer para todas as empresas. Também tem a senha CV Ajusta Controle, que é para ajustar alguns controles de férias, que às vezes estão errados. Porém, quem está na versão 3.05.07, é bem provável que não vá ter esse tipo de problema. Porque essas conversões de período aquisitivo de férias que estavam errados em algumas bases, isso já veio sendo feito nas conversões de versões. Se eu não me engano, desde a versão 3.5.03 ou a 3.5.02, até atualmente estava sendo rodada essa senha na conversão da base, na conversão de versão. Então, é outro ponto que, se o cliente está atualizadinho corretamente, não vai ser necessário rodar. Mas, como eu disse, essas senhas são um trabalho de prevenção. E agora, a CVAJ Eventos. Talvez não é de muito conhecimento essa. E retomo a dizer, em algumas bases, não foram todas, foram poucas, para se dizer bem a verdade. Aconteceu na versão 3.05.03, quando se converteu a tabela de eventos para tirar a duplicação dessa tabela, né, passando ela para vigência, ela foi desmembrada nas tabelas TE, EW e EY, que são a tabela de eventos, o índice e o grupo. Em poucas bases aconteceu da tabela TE não estar vinculada à tabela, o seu índice.
E aí essa senha de conversão vai fazer esse ajuste, fazendo a... O que acontecia? O usuário abria a tela de médias lá do sindicato, ia informar algum evento de média, e o evento não estava lá. Ele dava um F2, procurava o evento e não achava. Mas ele ia lá nos parâmetros, eventos, tabela de eventos, e o evento estava lá. Em uma tela chamava e em outra não. Então esse CVAJ Eventos, ele ajusta isso, essa visualização, né? Bom, gente, depois de ter feito todos esses passos, com calma, analisando a base, nós podemos passar para a validação, né? Que aí sim vai entrar a validação das chaves estrangeiras. O que é uma chave estrangeira? Eu vou explicar daqui a pouco, na prática, né, no sistema, o que é uma chave estrangeira. Mas basicamente em resumo, para leigos, né? Você está num cadastro, em uma tela, por exemplo, tabela de dados do contrato. Lá nos dados do contrato, você tem, por exemplo, o campo turno, calendário, sindicato. Todos esses campos que tem lá no dados do contrato, eles buscam registros de outra tabela. Eles buscam os registros do cadastro de turno, buscam registro do cadastro de calendário, buscam registro do cadastro de locação, buscam registro do cadastro do sindicato. Então vai tudo em outra tabela buscar o dado. Isso é uma chave estrangeira. Você está num lugar, está utilizando a informação de outra tabela naquela tabela. Mais ou menos isso para tentar explicar. Na validação, gente, é importante, e assim, nós temos como regra, primeiro, iniciar sempre com a empresa padrão. Porque se as empresas filhas utilizam as tabelas da padrão, você tem que ter lá no banco primeiro a empresa padrão, né? Segundo, fazer uma empresa por vez. O processo de validação e de migração de base, gente, não vai ser um processo que você traga todas as empresas, todos os registros e vamos colocar o termo assim que a gente usa. Deixa rodando. Não. A validação e a migração tem que ser feito com calma e empresa por empresa, para que você não se perca na manutenção ali dos dados, nos registros, a verificação que você tem que fazer da base. Então é por isso que é importante fazer uma empresa por vez e um exercício por vez. Não adianta querer jogar lá 10, 15 anos que o cliente é antigo e colocar para rodar que, assim, é possível, a ferramenta permite, mas você vai se perder. Então calma, faça empresa por empresa, exercício por exercício. Isso é regra. A gente pede para tomar isso como regra. Quais são as situações que vão ocorrer na validação lá da base, da chave estrangeira que tem na base? Quando finalizar a validação, o processo, nós vamos nos deparar com 4 tipos de situações. Erro, alerta, aviso e data inválida. O erro, ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório o ajuste? É obrigatório o ajuste desse erro. Porque no meio do processo de migração vai ser interrompido. Você vai startar lá o processo de migração para banco e o processo vai abortar. Porque ele encontrou um erro e vai parar ali. Eu ia falar todos para depois fazer, mas vamos primeiro fazer um a um. Então eu vou minimizar a tela do texto e nós vamos começar a fazer aqui no sistema na prática. Qual é o caminho para validação, né? Utilitários, validar migração. Aqui mais uma pausa. Essa validação, ela está disponível hoje, só essa ferramenta exclusiva, né? Só para folha de pagamento, sistema Winer Cells. As demais validações dos módulos Skill e Máximo estará lá no Manager, aqui em Utilitários, validação de bases para migração. Aí você vai selecionar o módulo, carregar as tabelas de empresa e validar aqui neste botão. Então, esse é o diferencial que nós temos na migração e na validação da folha de pagamento para os demais módulos.
Bom, pessoal, voltando aqui então, na folha, utilitários, validar migração. Veja que o próprio, eu falei lá no início do treinamento, que era obrigatório ter um backup, porque você vai manipular as situações aí da base. Você vai mexer com dados. Então, se você mexer errado, por acidente, ou não sabia direito o que estava fazendo e depois viu que fez coisa errada, a gente tem que ter o backup, porque o backup é a nossa segurança. Então, o próprio processo aqui já te dá a mensagem que é obrigatório antes realizar um backup. Aqui eu vou informar a empresa e o exercício de até, lembrando que apesar de ter a opção de até, porque essa tela de validação provavelmente depois vai ser utilizada para os outros módulos. Eu não sei te dizer se nos outros módulos vão poder validar várias empresas e vários exercícios ao mesmo tempo. A regra da folha é fazer empresa por empresa e exercício por exercício. Aqui eu vou informar o mês de janeiro a setembro, que eu acho que é até onde tem dados da base. Clicando aqui na tabela ou clicando F10 para carregar a empresa e executando. Bom, pessoal, então como eu havia dito, as situações apontadas aqui foram erros e alertas. Não deu avisos e não deu datas inválidas. Data inválida assim, é consideravelmente difícil de acontecer, tá? Agora vamos voltar lá para os textos para a gente pontuar o que nós podemos fazer em cada situação. Então tá, o erro ele é obrigatório, como eu já havia mencionado, né? O processo de migração vai ser interrompido lá. Depois nós vamos ver que também tem essa mensagem que eu estou mostrando para vocês, né, no texto, vai ter lá na tela também. O alerta não é obrigatório o ajuste, mas até coloquei em vermelho lá, mas cuidado. Como já diz o tópico, é um alerta. O log de alerta, gente, ele não vai impedir a migração. O processo de migração vai ser finalizado. Então, você não vai ter problema lá de colocar o processo e o processo abortar, interromper. Ele vai finalizar. Porém, tudo que ele te demonstrou como alerta aqui na validação, ele vai ignorar lá essa informação lá para o banco. Então, se ele, vamos supor, ignorei um sindicato, te dei um alerta num cadastro de sindicato lá. O que vai acontecer? Você vai olhar aquele sindicato. Ah, não, esse sindicato eu não uso mais mesmo. Beleza, você não precisa mexer lá no alerta, você não precisa incluir o sindicato lá. Porém, ele vai ignorar lá no banco. Então, quando você migrar e terminar essa migração, esse sindicato não vai estar lá no banco. Ele ignorou. Se você não usa o sindicato, maravilha. Vai ser até, vamos dizer assim, vai até limpar essa sujeira aí que tem na base para o banco. Mas se você usa, você tem que alterar esse cadastro. Incluir, alterar o que ele te apontar lá no alerta que você precisa fazer. Beleza? Então, assim, muito cuidado com o alerta. A gente coloca como alerta algumas informações que nós, os programadores, entendem como, muitas vezes, lixo. Às vezes fica um lixo de histórico, de férias, alguma coisa lá. Mas tem alguns casos que não. Tem alguns casos que tem que ser pontuados e verificados pelo cliente, usuário aí, qual é a importância dessa informação que vai ser ignorada, porque senão não vai constar essa informação lá no banco. Beleza? E os avisos? Os avisos, assim, você pode
corrigi-los aqui ou corrigi-los no banco. Como assim? Ora, se você vai, digamos, perder tempo, né? Se você vai perder tempo ajustando no banco, você pode ajustar já na validação. Assim, fica ao critério do usuário. Por quê? Porque o log de aviso não vai impedir, não vai ignorar. Ou seja, do jeito que está no exam, vai para o banco. Ah, o aviso aqui está me apontando que tem um campo obrigatório lá não preenchido. Município, por exemplo. O município do cara lá nos dados pessoais não está preenchido. Beleza, ele vai levar o cara para o banco, mas o código do município lá vai continuar sem preenchimento no banco. Então vai estar em branco no exam, vai estar em branco no banco. Então você pode dar manutenção aqui na validação ou lá no banco depois que você tiver migrado. Datas inválidas. As datas inválidas não existe uma manutenção dela. Ele só vai te listar ali que houve algum problema de data inválida. Ele vai te apontar e você não vai poder fazer nada. É basicamente isso. É só, como diz, é só para ter um alerta ali para o usuário visualizar que tem alguma data inválida na base dele. Bom, demonstrado aqui as 4 situações que nós temos, vamos voltar lá para o sistema. Aqui então ele me deu erro e alerta. Beleza, o erro eu tenho que arrumar. E o alerta? O alerta eu tenho que pontuar. Olha, o geral ele vai trazer tudo o que é erro e o que é alerta. O que interessa para nós aqui é o log de erros. Vamos filtrar, né, cada qual na sua situação. Lembra que eu falei para vocês que tudo que eu especifiquei no texto ia ter aqui na tela? Então, olha aí destacado em azul. Erros impede a gravação, a migração será interrompida. Vamos para a primeira linha aqui. Eu vou marcar essa linha aqui, ó. Eu tenho que marcar, ticar, né? Para poder fazer alguma coisa com ela. Não basta estar só com ela selecionada assim, clicar em cima dela. Eu tenho que marcar aqui. Vamos tentar ler o que está me trazendo aí. Aqui embaixo você vai ver que ele traz um display. Chave de origem, o que é isso? Chave de origem é basicamente assim, aonde eu estou, aonde eu parei, o que eu validei aqui, aonde eu estava, né? Então eu estava na empresa 6, século 20, 18, 2018, mês 6, sequência 1, tipo C. Então ele está me falando que lá em 2018, mês 6, 1C, eu encontrei alguma coisa lá, uma função lá, beleza, encontrou a função 1, nível 1. Tá. Qual que é o erro? Ele estava então lá no mês e achou alguma coisa. Erro. Empresa 6, 2018, mês 6, 1C. Ah, mas o que é isso? Vamos lá para a lista. Ó. Mensagem. Dados de processamento e de PROC não cadastrado. Você vê que abaixo dele é tudo a mesma coisa. Ó. Mês 6, 2018, 1C. Mês 6, 2018, 1C. Então, a vantagem aqui é que, assim, provavelmente existiu esse idproc 61C 2018 e o usuário excluiu os dados do processamento desse 6 2018 1C. Então, houve uma duplicação para esse idproc. Lá dentro desse idproc tem as tabelas lá, os históricos, a tabela de sindicato, porque ele chegou a criar esse idproc e duplicar, mas depois ele deletou dados do processamento. Então, o que eu faço aqui? Eu venho incluir tabela. Por quê? Eu vou incluir esse idproc que não existe. Eu vou ir lá no idproc e excluir função, tudo que está lá? Não, é mais fácil eu criar. Mesmo que não tenha dados lá, que eu criei errado. Aí vai dar a opção dele. Se ele quiser excluir, beleza. Mas aqui, mais fácil para a gente é incluir esse idproc. Então, eu vou incluir na tabela. Então, eu clico aqui em incluir na tabela. Veja que ele já me traz o idproc e o ano aqui, ó, no cabeçalho, aqui onde eu preciso da informação. Eu vou dar um Enter. Vou cadastrar uma data de pagamento qualquer aqui para exemplificar para vocês.
Como é IDPROC C, ele vai pedir qual é o tipo de folha complementar. Aqui eu vou colocar avulsa e vou salvar. Como tudo lá era a mesma situação, aqui na lista dos erros, ao fechar, ele marcou tudo que de vermelho aqui onde teve alteração. Então, apesar de aparecer vários erros, todos esses erros que estavam acontecendo é porque não existia o IDPROC 6.18.1c. Como eu incluí esse IDPROC, eu matei todos esses erros. Vão ter situações que às vezes ocorre que é uma tabela mensal. Aí você vai ter que clicar um a um, se for o caso, e incluir. Então eu vou ter que clicar aqui em incluir ou alterar o registro. Enfim, vai depender de cada informação. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Agora vamos para os alertas. Veja que aqui nos alertas já tinham trago também algumas situações porque não existia o IDPROC cadastrado. Como eu cadastrei lá, ele já marcou aqui as alterações que eu fiz lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem mais alguma coisa. Cadastro de horários de trabalho. Turno não cadastrado. Opa, já achei um turno não cadastrado em algum lugar aqui. Vamos ler? O que está acontecendo aqui? Lá embaixo. Chave de origem. Empresa 6, 2018, mês 1, sequência 1, F. Então, lá em janeiro 2018, 1F, eu encontrei o empregado 6, lá na origem. O que é a origem aqui? É o CB. Tabela de origem, CB. Eu estava no dados do contrato validando alguma coisa e achei algo estranho lá. Então, lá no CB, qual empregado que eu estava? No empregado 6, contrato 1. O que eu achei de erro lá? Tal, 2018, 1F, turno 8. Já deu para saber o que tem aqui, né? Então, eu estava lá no dados do contrato do empregado 6 e esse empregado 6 está usando o turno 8. E esse turno 8 não existe. Aí que entra a ponderação de cada informação, como eu tinha dito. Eu posso arrumar isso aqui ou não? Posso. Qual vai ser o meu prejuízo? Se esse empregado 6, contrato 1, existe e está na folha, eu tenho que arrumar. Por quê? Porque se ele existe e está na folha, ativo, tudo certinho, a hora que eu for para o banco, ele vai ser ignorado. Então, você vai chegar lá no banco, mas não trouxe o empregado 6, contrato 1. Não trouxe por quê? Porque aqui já tinha te dado um alerta, ó, tá com um probleminha aqui, arruma. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero levar esse empregado 6 para o banco, eu tenho que arrumar. Se eu não quero, porque é um empregado antigo, já não faz mais parte da folha, já saiu da empresa faz tempo, beleza, ótimo. É como eu te disse, já vai até limpar a base para você. Mas se isso tem que ser pontuado caso a caso. Então é por isso que o processo de migração e validação a gente não pode fazer de 3, 4, 5 empresas ou 3, 4, 5 exercícios de uma vez. Por quê? A gente tem que pontuar as informações. Nesse caso aqui, para exemplificar para vocês, eu não vou arrumar todos, né? Isso eu só estou tentando deixar mais claro para vocês como usar a ferramenta. Então, mas nesse caso, se eu marcar ele aqui, eu vou ter duas opções. Alterar registro. Se eu for alterar registro, ele vai me levar para a chave de origem, que é onde ele estava. Eu estava lá na dados do contrato, validando a tabela de dados do contrato e encontrei um problema. Então, eu quero alterar. O que eu vou alterar? O dados do contrato. Então, se eu clicar em alterar registro aqui, ele vai me abrir a tela de dados do contrato. Ele já vai me indicar que é o empregado onde ele parou, que é o 6, né? Contrato 1. Eu vou dar um Enter aqui e vou trocar ele de turno. Ó, tá vendo? Ele está me apontando que ele está no turno 8, mas existe só o turno 1 e 2. É por isso que ele te dá o alerta ali, que existe um problema. Então aqui eu posso alterar, colocar ele no turno 1, se for o caso. Ou também eu posso incluir na tabela. Aí se eu for incluir na tabela, para onde que ele vai me levar? Ora, se ele me levou o alterar registro para os dados do contrato,
Se eu clicar em incluir tabela, ele vai me abrir a tabela de turno, que é o que ele encontrou de errado. Não existe o turno. Então me inclui lá, inclui esse turno 8, por favor, que aí eu deixo você continuar a trabalhar. Aqui ele vai já me abrir no turno 8 também, que é o que ele encontrou que tem um problema. E aí eu vou cadastrar aqui o turno. Enfim, você vai dar manutenção da maneira que lhe convier. Rafael, existe uma opção de incluir default e excluir. Então vamos pontuar mais um detalhe da ferramenta. O incluir default não está disponível para todos os casos. São só alguns, dos quais eu não me lembro de cabeça. Depois quem tiver dúvida, manda um e-mail e tal, porque eu vou ter que ver aonde que ele funciona direitinho. Salvo engano, aqui ele funcionaria no cadastramento do IDPROC. Por quê? Porque é só cadastrar o IDPROC. Ele não precisa mexer com a informação igual nós vamos mexer ali no turno e no dados do contrato. Porque no dados do contrato e o turno, você tem que saber qual turno que esse cara fazia parte. Eu posso trocar o turno dele ou eu incluo esse turno? Ele não vai mexer com esse tipo de relação. Mas aqui era cadastrar o IDPROC, você não tinha outra saída. Então aqui, se a gente clicasse, como eu já alterei, né, nós não vamos conseguir alterar novamente. Mas se eu marcasse aqui para incluir o IDPROC 6.18.1c, se eu clicasse em incluir default, eu acredito que ele funcionaria para este caso. Que ele já ia pegar o 6.1c, que ele já abre lá a tela, ia informar uma data lá, default, e ia incluir o IDPROC. Então aqui talvez funcionaria esse incluir default. A manutenção dos dados, né, ela é feita item por item. Você não consegue marcar mais de um aqui e incluir, por exemplo. Mas você consegue excluir. Se você quiser marcar várias situações aqui e excluir, ele faz essa exclusão em massa aqui, digamos, né? Mas para alterar e incluir, você vai conseguir só um por vez. Tá em estudo a possibilidade, um próximo passo aí dessa ferramenta fazer esse tipo de melhoria, né? Mas por enquanto o que nós temos para hoje é isso. Beleza, gente? Eu espero que eu tenha conseguido abordar o conceito aqui um pouco da tela de validação da folha, porque é uma ferramenta que você já vai conseguir fazer o que você precisa fazer na base direto na tela. Você não precisa sair daqui e ir lá no cadastro de dados do contrato e incluir ou alterar. Você já faz direto aqui. É uma facilidade que nós estamos dando para o usuário corrigir a base dele. Bom, vamos prosseguir então com... esse, digamos, é o último passo dessa avaliação da base do exame, certo? Então vamos prosseguir com o restante. Eu vou deixar aqui na tela e nós vamos voltar lá para o texto. Bom, eu acho que eu já abordei mais ou menos tudo que está escrito aqui, já falei, né? Mas é a funcionalidade da ferramenta, né? A ferramenta da validação que tem na folha, você vai, dali mesmo onde você está, você vai conseguir arrumar, né? Consertar a informação que precisa ser consertada. Já falei também que em alguns casos, a exclusão do registro ou uma inclusão default, né? Então é possível também. Aqui fica uma observação que eu também acho que já abordei lá atrás, que atualmente esse mecanismo de validação aplica-se apenas ao módulo da folha. Para os demais, a gente vai utilizar lá a validação do manager, que vai apontar as inconsistências como erro, alerta e avisos através do log. Aqui nós vamos ter que fazer uma pausa, gente, que eu preciso explicar uma situação para vocês que vocês, usuários, CAs, não têm culpa, nós, exactos, também não temos culpa, que caiu esse furacão do e-social aí. O nosso sistema ele trabalha com compartilhamento de tabelas através da empresa padrão. Então, quando você implanta uma empresa, você diz que quer usar as tabelas da padrão, lindo, maravilhoso, você
não precisa cadastrar função, locação, tal, você pode compartilhar. Mas aí chegou o e-social. E aí está sendo tudo mudado. Então, tem que prestar muita atenção no cliente que vai ser mexido, a base, né, do cliente que será mexida. Por quê? Porque ele pode ter vindo janeiro, fevereiro, março, trabalhando com a tabela padrão. E lá em março, abril, ele mudou para a própria. O que acontece? Muitas vezes ele muda para a própria e olha lá, vou alterar, vamos pegar como exemplo aqui, eu vou até fazer um adendo aqui no sistema. Tabelas que utiliza. Então, ele vinha trabalhando, por exemplo, com funções padrão, locação. Aqui locação já está própria. Vamos pegar funções aqui como exemplo. Ele trabalha com um cadastro de função padrão, mas aqui em janeiro. Mas vamos supor que lá em abril, maio, ele se adequando ao e-social, trocou essa tabela de padrão para a própria. Então ele veio aqui ó, na tabela de funções, mudou padrão, agora quero próprio. O que ele precisa fazer para ele não ter problema na folha? Se a empresa que ele está, que nós estamos na 006 aqui como exemplo, se essa empresa lá nos dados do contrato, o pessoal usa a função 1, 2, 3, 4, 5, e na tabela padrão existe essas funções, claro que deve existir, e existe 500 funções na tabela padrão. E existe a função 1, 2, 3, 4 e 5, que são as funções que ele usa na empresa. O que ele vai fazer? Ele vai olhar lá, ele vai entrar no movimento online, vai ver quem que está ativo e vai montar um relatório ali para ver quais são as funções de cada um. Aí ele vai ver lá, eu uso a função aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí o que acontece? Ele esquece que os dados do contrato é uma tabela única, duplicável, mensal. Então, se você entrar aqui no dados do contrato, pessoas que já saíram da empresa, ó, esse aqui, por exemplo, saiu lá em 2015, mas ele está aqui em janeiro de 2018, porque é uma tabela única, ela duplica. E ele usava a função 6, por exemplo. Aqui essa empresa não trabalha com função, mas vamos supor que ele usava a função 6. E ele mudou a tabela. E a função 6, na tabela padrão, existia. Na própria que ele trocou, ele não cadastrou. Por quê? Porque ele só se atentou a ver as funções dos que estão ativos. Então, isso é um detalhe que tem que ser observado, tá? Se o cliente mudou a tabela de própria para padrão, eu vou até esboçar um relatório aqui, tentar para ajudar vocês. Aqui em relatórios, geradores de relatórios, linha coluna, qual que é a dica que eu dou para fazer aqui? A gente cria um relatório aqui, deixa eu ver um que não existe ainda, 3. Aí eu crio um relatório aqui. Aí aqui eu trago informações de nome, chapa, né? Para poder localizar quem é o empregado. E rapidamente aqui, se você quiser implementar mais coisas, beleza, mas rapidamente eu vou pegar aqui o cadastro de função. Aqui a função. Observe bem. Eu vou até pegar separado aqui, ó, o C040 e o C041. Esse é o exemplo da função, tá, gente? Mas você pode fazer isso para locação, para horário, turno, né? O que o cara mudou de padrão para própria, você pega qual é a tabela que ele mudou e faça um relatório parecido com esse. Isso aqui é só uma dica, tá? Isso aqui não faz parte do treinamento, só estou dando uma dica porque isso está acontecendo. Então, já para deixar vocês calejados, vamos ver o que realmente está acontecendo no dia a dia do usuário. Então, ele trocou tabela padrão para própria de função. Então, eu venho aqui, ó, função código C040 e função nível C041. Por quê? Porque a função tem código e tem nível. Então, às vezes, aponta lá, função 3 nível 1. Você, mas eu cadastrei a função 3, mas você cadastrou a 3 nível 1, né? Então, observa isso. Então, você vai montar um relatório
bem parecido com esse. E aí o detalhe está aqui, ó. O detalhe está, na hora que eu for emitir esse relatório, eu clico no botão Condições e coloco o status aqui de 1, que é ativo, a 9 de excluído. Aí sim você vai ter uma noção de todas as funções que essa empresa usa. E aí você, na hora que for cadastrar as funções da tabela própria, vai conseguir cadastrar todas que essa empresa usava, sem ter problemas depois. Porque isso está dando problema. O usuário troca a tabela que utiliza de locação, de função, de turno e calendário, e não se atenta a este detalhe, né, que a tabela de dados do contrato, que é onde utiliza essas informações, ela é duplicável. E quem saiu lá em 2014, 15, 16, está tudo dentro do mês, porque é a tabela única, né? Beleza? Então, feito isso, vamos voltar ao que interessa. Feito tudo isso, resumindo o que nós fizemos até agora. Nós restauramos o backup, fizemos um backup da base para nós termos a nossa segurança caso faça algo errado. Então fizemos o backup, rodamos a atualização de base para ver se não tinha arquivos fora de versão, rodamos reconstrução e diagnóstico para ver se não tem nenhuma tabela baleada, rodamos também as senhas, aí pontua caso há necessidade de cada uma. E fizemos a validação, alteramos os registros que precisavam ser alterados. Certo? Feito tudo isso, gente, podemos dar início à migração para o banco. Então, antes, tem que verificar se o banco já está instalado, tudo certinho, né? Isto não é uma responsabilidade nossa, mas como nós conhecemos alguns perfis de cliente que nós temos, muitos não têm TI, não tem quem toma conta dessa área lá na empresa, a gente acaba até instalando. Mas a instalação de banco e a manutenção do banco de dados do cliente não é uma responsabilidade nossa. Pré-requisito da migração. Então tá, ter o banco instalado e restaurar o backup padrão nosso, né, para criar a nossa estrutura do nosso sistema. Depois de restaurado o backup, que eu acabei de mencionar, é necessário criar o usuário de sistema. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Para que criar o usuário de sistema? Para que ele vincule o usuário de banco e o usuário de sistema. Feito isso, não. Aí depois de criar o usuário, eu só estou falando ali onde que você encontra essa ferramenta Top Banco ADM, que é a ferramenta onde nós vamos restaurar o banco e criar o usuário. Bom, aqui está ilustrado, mas eu vou mostrar para vocês na prática, né? Bom, eu fiz tudo que eu precisava aqui no exam, certo? Você pode trabalhar com o exam aberto, mas aqui no caso eu vou sair para ficar mais fácil. Eu vou abrir agora sim o Top Banco ADM, o XWBD. Por aqui eu já vou encontrar o Top Banco ADM, que está lá, que é a ferramenta, né? Que está lá na pasta Exawin Top Banco. Essa Top Banco ADM fica lá nessa pasta. Mas a gente consegue acessar ele por aqui, pela própria tela de entrada aqui do sistema. Então eu vou clicar em Avançado, Trocar Banco de Dados. Aqui eu vou informar qual é o banco. Deixa eu só tirar essa tela de trás. Então vamos voltar aqui, ó. Cliquei em Avançado primeiro, depois Trocar de Banco. Vou informar qual é o banco, se é MySQL ou SQL. O servidor, onde esse banco está instalado. Se for na própria máquina, é localhost, né? Eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clicar aqui no Criar Usuário, ele vai chamar a ferramenta Top Banco ADM, essa ferramenta aqui. Então, eu já informei que o servidor é localhost, o usuário aqui, só um minutinho. Bom, informei usuário e senha. Aqui eu vou passar com Tab, tecla Tab.
e vou manipular cópia de segurança. Aqui nós temos duas abas, ó. Dois quadros, né? Criar cópia, que vai servir para você fazer um backup, restaurar banco de dados, que é para você restaurar o backup. Então aqui eu vou restaurar esse backup nosso padrão, que está nessa pasta aqui, o caminho já está correto. Exawin, topbanco ADM, MySQL topbanco.back. E vou criar um banco com o nome de top banco. Top underline banco. Eu vou pôr top banco tudo junto, melhor. Restaurar cópia. Beleza, backup restaurado e banco criado. Você vai ver que aqui, ó, bancos existentes do top, agora passou a existir o top banco que nós criamos. Quando eu precisar fazer um backup, é o processo inverso aqui, ó. Eu vou dar um duplo clique aqui no top banco, ele vai trazer o banco aqui, né, nessa outra coluna aqui, nesse outro quadro, e aqui eu vou dar o caminho para onde eu quero salvar o meu backup. Certo? Fez o backup. Quando for solicitado através de um chamado, alguma coisa do tipo, fez o backup, apontou o caminho, copiou lá o caminho e mandou para a gente, certo? Então, voltando para cá, é onde eu falei para vocês. Quando restaurar o backup, tem que criar o usuário do sistema, porque ele vai fazer essa amarração, sistema top, né, e banco de dados, vai fazer essa amarração de usuário aí. Operação realizada. E aqui existe essa aba, esse botão, aliás, para atualizar versão, que é quando sai atualização nossa do banco de dados. Então, eu uso o banco de dados, eu vou precisar atualizar o sistema normal? Sim, normal. Atualização online, offline, tudo normal. Às vezes sai a atualização do banco. Aí você tem que atualizar o banco, que é aqui daí. Aqui no caso é necessário selecionar um banco, porque eu não selecionei o banco aqui. Então eu seleciono o banco top banco que nós criamos e atualizar a versão. Quando tiver alguma atualização disponível, ele vai estar aqui. Veja que ele aponta aqui, ó, versão 3.05.07, sequência 3. O que é essa sequência 3? É porque já saíram 3 atualizações de banco. Se não tivesse nenhuma aqui sequência, ele ia trazer 3.05.07.001, 3.05.07.002, 3.05.07.003 e nós íamos atualizar para a sequência 3. Bom, feito lá, nós vamos informar o banco aqui agora, top banco, que nós criamos, e vamos acessar o sistema. Voltando aqui então, né? Nós estávamos com o banco instalado, verificado junto ao cliente, restauramos o nosso backup padrão para criar a estrutura do sistema, criamos o usuário aqui, certo? E logamos no sistema. Já logado no sistema, nós vamos acessar lá no Manager utilitários migração para banco de dados. E vale a mesma regra da validação. Primeiramente, nós temos que fazer a empresa padrão e sempre atentando-se para ser empresa por empresa, exercício por exercício, podendo ser feito somente de um mês, né? Ou intervalo de meses lá que você desejar. Aqui um detalhe. Quando você for migrar para o banco, você tem que migrar primeiro a parte de utilitários, que é a parte lá do Manager, do cadastro de responsáveis, país, municípios. Essa parte de utilitários ela não tem validação. Então, no momento da migração é que ele vai te apontar se tem algum problema para você corrigir ou não. Então, na prática, vamos lá, ficaria assim. Primeiro, verifica aqui os parâmetros de instalação, o IP do SoftKey. E aí sim, utilitários, migração para banco. Eu vou migrar primeiramente essa parte de utilitários. Aqui, como não há validação, se houver um problema, ó, ele vai me trazer aqui já. Ó.
Cadastro de responsáveis. Responsável 5, 8, 9, 10, tudo com código de município não cadastrado. Certo? Então, deve-se arrumar e posteriormente voltar para migrar aqui. Bom, pessoal, eu fiz uma pausa aqui para corrigir a base no exam, né, dos responsáveis. A dica aqui é, você pode passar isso para o seu cliente, o usuário final, para ele já ir fazendo isso lá na base e você não ter esse tipo de problema. Então, após essa correção, né, vou migrar a parte de utilitários. Ainda ficou um problema aqui do índice 4, vamos cadastrar lá no exam. Aquela tabela é compartilhada com a folha, então nós entramos no módulo folha e vamos incluir a tabela 4 que está faltando aqui. Fiz o ajuste no exam e estou voltando a migrar lá no banco a parte de utilitários. São esses tipos de problema que você vai ter na parte de utilitários, tá? Geralmente é responsáveis e essa tabela de sigla número 4 aí. Finalizado a migração do utilitários, aqui como nós exemplificamos a folha, nós vamos selecionar o módulo folha. Contabilidade, escrita e controle patrimonial vai seguir a mesma regra, a exceção é que a validação deles é dentro do exam também, e aqui no momento de migrar é o mesmo processo para todos. A única diferença é a validação, que a folha tem aquela ferramenta e os demais módulos não. Vou selecionar primeiramente a empresa padrão, certo? E aqui ele vai carregar, ao clicar ler empresas, ele vai carregar a empresa selecionada com o período indicado. O primeiro passo é a implantação de empresa, que é o cadastro dela no Manager, certo? Depois, base de dados. Ao finalizar o processo de migração, este processo vai te dar um registro de log para você fazer as verificações. É claro que aqui a gente não vai visualizar tudo, mas os itens mais importantes, principalmente nas empresas filhas, é basicamente a tabela CB, né, que é os dados do contrato. Se ele não levar o CB de algum empregado, você pode ter essa diferença lá na folha. Então você vai ver lá, vamos supor que você vai conferir a folha, o resultado total da folha lá, né? O resumo geral. Deu lá 100 mil líquido a folha, tinha 50 empregados, deu 100 mil. Aí você emite a folha no banco, você fala, deu 90 mil. E deu 40 empregados. Não migrou todo mundo. Então, não migrou todo mundo porque provavelmente deu um alerta no CB lá na validação e não foi arrumado, não foi ajustado. E aí aqui você vai ter essa dificuldade de fazer bater os valores da folha. Então aqui neste log de migração, só para a gente ter uma noção, vou localizar aqui tabela CB. Essa aqui é a empresa padrão, tá, gente? O ideal é fazer na filha para verificar. Então aqui ele te dá um resumo, iniciando a migração da tabela CB. Dados colaborador, dados contrato, mês 1. Eu li um registro e gravei nenhum. Desculpa, aqui está com problema no log, tá? Mas aqui ele vai falar se ele gravou um ou ignorou esse um que ele leu.
Tá? Aqui nós estamos com um probleminha aqui no log, mas isso é fácil de ajustar. Mas a ideia é isso aqui, ó, olhar principalmente essa tabela CB aqui, é claro, se você tem alguma particularidade e tem conhecimento dessa particularidade, olha também. Mas o ideal aqui é ler, por exemplo, 100 e gravar o 100. E aqui ele vai te trazendo, mês 1, mês 2, e aí você vê se está tudo gravado certinho, beleza? Bom, feita a empresa padrão, você vai lá e vai fazer a filha que nós validamos há pouco. Ah, um detalhe, tá, gente? Se as empresas filhas utilizam as tabelas padrões que tem lá as tabelas de eventos padrões que tem na empresa padrão, você não precisa migrar essas tabelas de novo, tá? Então aqui na empresa filha, eu vou fazer a implantação da empresa, né? A implantação dela no Manager, base de dados novamente. E aqui ele vai te dar a pergunta, que já existe a tabela T001, T002, se eu desejo manter. Como eu já migrei para o banco, eu não preciso migrar elas novamente, então posso manter. Posteriormente, vai encerrar o processo, vai te dar também o log da empresa agora 6, né? E vai te apontar os dados que, como eu disse anteriormente, você precisa dar uma olhada. Depois disso, você vai acessar a empresa no banco, vai conferir os cadastros, as locações, a folha, o relatório, tudo, né? Sim, dá uma olhada geral, ver se está tudo ok. Voltando para o nosso texto, nós já migramos aqui é só uma demonstração, né? A conferência, como eu já expliquei, conferir o log, depois dar uma olhada lá nos cadastros, relatório, etc. Para quem tem a opção para quem optar por migrar apenas um exercício ou um determinado mês, tem que se atentar que a partir dali para frente, essa empresa vai estar no ambiente de banco de dados, na plataforma banco. Então, lá, por exemplo, nós estamos em 2018. Em 2019, você vai ter que entregar as obrigações, DIRF e RAIS, mais especificamente falando. Você vai fazer a DIRF e a RAIS no banco de dados. E o conteúdo, né, que se precisa, as informações necessárias para a entrega dessas obrigações, estará parte no banco, parte no exam. Então, como resolver esse problema? Nós detectamos que é necessário para resolver isso, exportar do exam algumas tabelas e importar no banco. Ah, mas aí eu vou exportar daquele período, eu vou poder acessar a empresa naquele período? Não. Você vai acessar a empresa no banco a partir do mês que você migrou. Se você migrou só o mês 9, no banco ela vai estar redonda, digamos assim, só do mês 9 para frente. O que você vai ter para trás é apenas algumas tabelas com o conteúdo para poder gerar a DIRF e a RAIS lá no ano 2019, referente a 2018. Então, não adianta você exportar. Ah, eu vou exportar a tabela do acumulado, por exemplo, que é uma das que precisa. Eu vou exportar ela de dezembro de 2017 a agosto de 2018, porque eu migrei o banco a partir do mês 9. Então, do mês 8 até dezembro do ano de 2017, eu vou exportar e importar. Ah, daí eu vou acessar ela no banco. Não, você não vai acessar ela no banco. Você vai ter o conteúdo nesses meses lá no banco, mas o banco não vai ser acessível. Você vai entrar, vai dar alguma mensagem, vai dar algum tipo de mensagem que você vai falar, tá dando erro. Na verdade, não é erro, é porque não tem toda a estrutura do sistema ali naqueles meses. Então, para fazer isso, primeiro você precisa ir lá no exam, tá? Ó, só um breve resumo aqui. Após realizar a migração de determinado mês, precisando das informações dos meses anteriores para a RAIS e DIRF, conforme já falei aqui, né? Bem como para cálculos de médias e etc. Poderá o usuário optar por exportar e importar lá no banco, aonde nós damos uma facilidade de trabalho, né, para o usuário.
Como fazer isso? Primeiramente, nós vamos no exam e vamos exportar essas tabelas que nós detectamos que são necessárias para poder cumprir com essa obrigação de RAIS e DIRF lá na frente, né? Na empresa padrão, é a tabela de dados do processamento e o controle de duplicação, que é a DP e a K1. Da filha, as mesmas duas, e mais a tabela de locação NV, de dependente DE, acumulado AM, e a D, a JK são algumas tabelas de plano, de saúde, lá que vai essas informações para a DIRF. Beleza? Então, no exam, só para a gente ilustrar bem isso, né? Você vai acessar o exam, que é o banco, né? Mas você vai acabar acessando o exam, vai acessar a rotina de utilitários, exportação e importação, exportação do arquivo. Você vai, a partir de agora, começar a se deparar com isso. Nós estamos bloqueando algumas funcionalidades do sistema, certo? Então, vai ter que entrar aqui e pedir uma senha. Retomando aqui, então, pessoal, vamos lá na exportação por arquivo, né? Em utilitário, exportação, importação, exportação por arquivo. Aqui nós vamos exportar, por exemplo, da empresa filha. No caso, a padrão seria a DP e a K1. O da filha, nós vamos selecionar o período que nós queremos. Por janeiro de 2018 a setembro. Pessoal, aqui só um adendo, tá? Eu migrei de janeiro a setembro. Então, teoricamente, eu não precisaria fazer isso. Mas, para quem migrou, por exemplo, só setembro, eu vou para o banco de setembro para frente. Então, você pode entrar aqui e selecionar o período, sempre lembrando aqui no primeiro, ó, janeiro, vamos supor que você quer janeiro, ou, sei lá, dezembro de 2017. Então, janeiro 1A, que se o cara trabalha com adiantamento, né, até agosto 18, 1F. Para quem migrou a partir de setembro. Ele vai gerar o arquivo aqui, exporta. Você vai marcar aquelas tabelas que nós falamos, né? Essas tabelas aqui. E ele vai gerar o arquivo lá. Gerando o arquivo, você vai acessar o banco. Aqui no banco de dados. Em utilitário, exportação, importação e importação. Vai selecionar o arquivo e vai importar. Feito isso, pessoal, esses são todos os passos da migração. Nós começamos lá com a análise da base no exam, a validação das chaves estrangeiras no exam, corrigimos os possíveis problemas, migramos para o banco, começando pela padrão, exercício por exercício, enfim, todos esses detalhes. Fizemos a conferência dos logs da migração e também no próprio sistema, né, navegando as telas, listando relatório, enfim. E nos casos, como eu disse, de quem optou por não migrar todo o período desejado, apenas um mês ali, exportamos aqueles arquivos e importamos no banco, lembrando que não vai ser acessado lá os meses anteriores. Ele só vai constar lá as informações para poder levar para a RAIS e DIRF quando ele for fazer isso no banco, né? E aí nós finalizamos o processo. É um bicho de 7 cabeças? Não, não é. Nós vimos aqui que não é. É trabalhoso? É. Você vai pegar a base de cliente que você vai migrar de uma maneira rápida. E vai falar, nossa, o programa da migração tá bom, tá legal, beleza. Vai ter base de cliente, gente, que vai ser um bicho não de 7 cabeças, mas de umas 2, pelo menos. Porque isso é muito relativo de cliente para cliente. Certo? Outra situação que eu quero ponderar para vocês. Qual é o perfil do cliente que vocês estão migrando? Não adianta comparar, porque muita gente acaba reclamando depois de performance, mas não adianta comparar o exam local, como isso já foi falado no webinar, e nós vamos ter falado isso lá no webinar. Não adianta querer comparar exam local, gente,
com o banco. O exam local, a performance é a melhor até o momento, né? E possivelmente o banco não vai ficar melhor que o exam local. O nosso grande problema com o cliente, falando especificamente de performance, é o exam em rede. Porque o exam em rede, ele acaba ficando mais lento que o próprio banco. O banco não está lento. É que tem muita gente que acaba comparando o exam local com o banco. Aí você vai perder performance. Mas o exam em rede, você comparar um exam em rede e um banco, você vai ver que o banco vai estar mais rápido. É para estar mais rápido. Bom, finalizando então o processo de migração, isso será falado mais para o webinar, né? Mas já que eu estou usando basicamente o mesmo material, a diferença aqui no vídeo é que eu ilustrei, né, o caso concreto, nós temos alguns outros passos que vão ser dados, né, estão sendo dados, que vai ter um novo programa de migração, né, um pouco diferente deste que nós vimos, mas eu já oriento que seja utilizado esse, porque esse foi feito especificamente para a migração exam banco a rotina do top. Terá um novo, que é uma junção de bases, que está sendo desenvolvido, que também vai poder levar os dados do exam para o banco. Mas mesmo assim, com essa nova ferramenta, que vai facilitar também, né, aí vai ser digamos assim, uma opção para a CA ou para o cliente, né, o que ele se adaptar melhor, o que ele achar melhor ele usa. Mas em nenhum desses dois, nem essa que a gente acabou de ver e nem esse novo que está saindo, que está em fase final de desenvolvimento, nenhum desses dois programas de migração descarta aquela análise inicial da base exam. Tanto a validação quanto aquela questão de reconstrução, atualização de base, etc. Tá? Então isso tem que ser feito, não importa qual opção de programa você vai utilizar para fazer a migração, mas esses passos iniciais da base exam, dessa análise da base exam, tem que ser feita. Esse vídeo que nós gravamos, né? E uma informação adicional aqui é a questão da performance, né? A CA Amicus acabou nos fornecendo duas bases, uma exam e uma banco, alegando que lá estava muito lento, e nós fizemos alguns testes. Depois disso foi conversado com eles, né? Pontuamos quais eram os problemas que estavam ocorrendo lá, mas basicamente nós tivemos os seguintes resultados. Lembrando que o único cálculo desse processo integrado aí, o processo da folha em si, né? O único que foi migrado para VB é o destacado em azul, que é o cálculo da folha de pagamento. A GPS, a sindical e os demais ali, destacado em vermelho, ainda não foram migrados para VB, ainda estão em COBOL. Nós tivemos os seguintes resultados. O exam local, como eu disse, foram numa empresa com 443 colaboradores, o processo foi em segundos, né? A folha e a GPS, que é os dois processos pilar aí, né, foram feitos em 40 segundos. Tudo bem. Mas essa mesma base em rede, nós colocamos em rede, passou para quase 14 minutos ali. Então, de 40 segundos que nós tínhamos, foi para 14 minutos. Isso exam. E no banco, ele não tinha a mesma base exam, né? Desculpa. Ele não tinha a mesma base do exam no banco. Então, ele acabou passando uma que ele alegou que tinha problema de lentidão, uma que tinha quase 400 colaboradores ali, 389, assim, para parâmetro, né? O processo da folha foi em 5 minutos, ou seja, lá no exam em rede já estava em 14. E o processo no banco, folha e GPS juntos, foram de 6 minutos e 30 segundos. Então teve um ganho de performance comparando-se com o exam, né? E isso vai ser a tendência que cada vez seja melhorado ainda mais, né? Hoje, digamos assim, estamos num processo aceitável, mas a evolução disso é inevitável, vai acontecer. Aos poucos a gente vai encaixando, né? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu não sou acostumado a dar treinamento, acho que fiz isso umas 2 vezes só. Não sei se eu consegui ilustrar da maneira que eu gostaria para vocês. Não sei se eu consegui explicar, né, em palavras, em telas e textos
tudo aquilo que eu gostaria de passar para vocês. Mas eu espero ter ajudado. Desejo a vocês um bom trabalho. E, enfim, é isso aí, gente. Obrigado. Bom trabalho a todos. Saudações.